Olá, amigos da Loteca, tudo bem? A gente está chegando um pouquinho atrasado, eu tive algumas dificuldades, mas estou disponibilizando aí para vocês a análise da Loteca 775. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas porque o local aqui onde eu moro, onde eu gravo, fica nas proximidades de hospitais, tem uns 6 hospitais pelo menos, e aí de vez em quando passa uma ambulância. Eu geralmente faço meus vídeos à noite, porém, dessa vez como eu estou atrasado, eu estou fazendo ele durante o dia, e durante o dia é muito barulho, então vocês eventualmente vão ver um barulho de fundo aí, eu peço desculpa, não, infelizmente eu não tenho como me livrar disso. Então vamos começar, como sempre a gente faz, mostrando aí muitas informações, o desempenho dos times, palpites, e tudo que é necessário aí, além de um palpite que a gente dá, e também as informações para que vocês façam a própria avaliação de vocês. Aqui, como sempre, a gente mostra o concurso 775, com os 14 jogos, as datas, os horários, os jogos da Série A, da Série B, a que rodada pertencem, e o local onde cada jogo vai ser realizado. Essa tabelinha, como eu disse, quem é assinante do canal 14 já conhece essa tabelinha, a gente já falou dela, mas quem estiver entrando pela primeira vez nesse vídeo, grave bem essas legendas, porque na tabelinha onde a gente faz a análise de cada clube, vocês vão precisar dessas informações para que vocês avaliem o desempenho de cada time na hora de vocês fazerem o palpite de vocês, caso vocês não queiram o palpite pronto, que é o que eu deixo no final desse vídeo. E mais uma vez, como sempre, a gente mostra aqui a classificação. Começa sempre, a nossa análise começa sempre pela Série A. Eu faço a primeira análise da Série A, depois eu faço a análise da Série B. E aqui eu mostro a classificação dos times da Série A. E esses que estão circulados aí são times que ainda vão jogar hoje. Nós temos aqui até a rodada 33. Então vejam que São Paulo, Atlético Mineiro, Fluminense, Chapecoense, Coritiba e Atlético de Goiás não completaram essa rodada. Eles ainda estão na rodada 32, só hoje é que eles vão jogar. Então hoje vai ter o jogo de Atlético Mineiro e Atlético de Goiás, Atlético Mineiro como mandante. Vai ter o outro jogo que é Fluminense e Curitiba, Fluminense como mandante. E vai ter o jogo São Paulo e Chapecoense, São Paulo como mandante. Embora que esses jogos, como a gente vê aí, eles não alteram muito a parte de cima da tabela. No máximo, um desses times aí poderia entrar aí nesse grupo aí, tomar a posição aí de Bahia. No mais, não teria muitas alterações. Tá? De qualquer forma, quem não for fazer o jogo hoje, quiser esperar, pode esperar o resultado da rodada de hoje para ter uma análise mais precisa da situação de cada clube. A novidade que a gente tem aqui é que na zona de rebaixamento, com a rodada de ontem, o Sport entrou na zona de rebaixamento, agora faz parte dos times da zona de rebaixamento, isso é o que tem de novidade, basicamente. E aí vamos para a análise dos jogos. E aqui só mostrando o concurso anterior, o 774, como a gente vê aí, não teve acertador para 14 pontos, o prêmio acumulou, só teve 58 apostas ganhadoras de 13 pontos, que deu R$ 1.741,09. E a estimativa de prêmio para o próximo concurso é de 1.500.000, que é o acumulado de 1.045.000 desse concurso, que não teve ganhador na primeira faixa, e mais os jogos que se prevê que aconteçam. Essa é a situação do concurso anterior, que acumulou. E como a gente mostra de outras vezes também, a gente mostra aqui um panorama dos melhores ataques e as melhores defesas, também para quem gosta de números e quiser usar isso nas suas análises, nas suas avaliações. Pronto, começamos com o jogo 1. No jogo 1, o Palmeiras basicamente sem chance de brigar pelo título, tem 11 pontos de diferença para o Corinthians, e principalmente após ele perder para o Vitória ontem por 3-1, essa chance ficou mais difícil ainda. O Flamengo, apesar da vitória de ontem sobre o Cruzeiro de 2-0, ele tem menos chance ainda de brigar pelo título. A briga mesmo aqui é se manter no grupo da Libertadores, quer dizer, ambos, né? Vão brigar mais pela Libertadores. No primeiro turno, o Flamengo ganhou de 2-0 do Palmeiras, e o Palmeiras precisa dar uma satisfação à sua torcida, né, em função dessa sua campanha, está aí com 3 partidas sem ganhar. Imaginamos que, até pelo desempenho do Palmeiras ao longo do campeonato, e com a necessidade que ele tem de dar uma satisfação à sua torcida, nós estamos colocando um palpite desse jogo aqui, coluna 1. Bom, e agora vamos à análise do jogo 2, Vasco e São Paulo. Os dois times tiveram uma boa evolução no segundo turno, e agora estão brigando pela Libertadores, principalmente se Grêmio ganhar a Libertadores,
e o Flamengo ganhar a Sul-Americana, né? Que aí abriria mais umas 2 vagas aí, e ao invés de 6 clubes para a Libertadores, entraria entre 8 e 9 clubes, e aí eles teriam chance. Então estão mais brigando, estão mais nessa situação. No primeiro turno, o São Paulo ganhou em casa do Vasco de 1-0, e lembrando que o São Paulo tem um jogo a menos, o São Paulo ainda vai jogar hoje com a Chapecoense, então ele ainda pode melhorar essa sua situação, pode se aproximar mais do Vasco ainda, mas dessa vez deve dar empate, porque um empate eu acho que ele serve para os dois. O Vasco jogando em casa e o Flamengo, mesmo o Flamengo como visitante, mas o Vasco também está com uma campanha boa nesses últimos jogos aí. Os dois times estão com as campanhas parecidas. Portanto, nesse jogo 2 a gente está marcando aí coluna do meio. No jogo 3, Coritiba e Ponte Preta. Na verdade, aqui a briga é contra o rebaixamento, né? No primeiro turno, a Ponte Preta ganhou de 4-0 do Coritiba, mas a fase atual do Coritiba ela é bem melhor do que a da Ponte. E também o Coritiba jogando em casa. E se você olhar também aqui pelos resultados aqui, a Ponte Preta é o pior visitante, né? Em todo o campeonato só ganhou uma partida fora de casa. Então, apesar de eles estarem próximos na pontuação e ambos estarem brigando para se afastar da zona de rebaixamento, a nossa opção aqui vai ser Curitiba pelo desempenho dos últimos jogos e por estar jogando em casa. Então, é coluna 1 nesse jogo 3 aqui, o nosso palpite. Aí, como a gente está fazendo logo os jogos da Série A, nós vamos para o jogo 7, que é Bahia e Atlético Mineiro. Então, apesar da melhor pontuação do Bahia, e o Atlético tem também um jogo a menos, que o Atlético joga hoje ainda contra o Atlético de Goiás, o Atlético Mineiro. Eles estão com a pontuação aí muito parecida, e se o Atlético Mineiro ganha hoje do Atlético de Goiás, ele iguala exatamente em número de pontos ao Bahia. No primeiro turno, o Bahia ganhou de 2-0 lá em Minas, ganhou fora, e também o Bahia é um bom mandante. Mas se você olhar aqui também, ó, o Atlético Mineiro é um bom visitante, ele tem 7 vitórias. Então, é realmente um jogo muito equilibrado e com chances aí para os dois lados. Então, acreditamos que tanto o Bahia quanto o Atlético têm condições de vencer esse jogo. Portanto, nesse jogo 7 a gente está colocando coluna 1 e coluna 2, colocando um duplo aqui, um duplo aberto. Jogo 8, Cruzeiro e Fluminense. Nesse jogo, o Cruzeiro é o sexto colocado com 51 pontos e o Fluminense é o 13º com 42. Mas o Fluminense tem um jogo a menos, que ele joga hoje contra o Coritiba. No primeiro turno, esse jogo foi 1-1. O Fluminense empatou em casa com o Cruzeiro. E avaliando aqui a pontuação do Cruzeiro e o número de adversários que ele tem pela frente, o Cruzeiro realmente tem pouca chance aí de ser campeão. Como ele já está garantido na Libertadores, por ter sido campeão da Copa do Brasil, considerando também que o Fluminense ele também está mais preocupado em se livrar de vez do Z4, que ele está apenas 6 pontos do Z4, então não está totalmente livre. Um ponto fora não seria um mau negócio para o Fluminense. E como no primeiro jogo deu empate, 1-1, a gente vai estar optando aqui nesse jogo 8. O nosso palpite é empate novamente nesse jogo 8. Jogo 9, Atlético Goiás e Sport. Aqui a situação é complicada, né? O Atlético é o lanterna com 27 pontos. E o Sport com a derrota de ontem para o Botafogo, em casa por 2-1, ele entrou no Z4. Então o Sport está em 17º, o Atlético Goiás está em 20º. E também o Atlético de Goiás tem um jogo a menos. Mas isso não faz muita diferença. Ele está muito distante dos demais e ganhar ou perder esse jogo não vai fazer tanta diferença para o Atlético de Goiás. No primeiro turno, o Sport ganhou em casa do Atlético de Goiás de 4-0. E apesar dessa situação crítica do Sport, nós acreditamos que o Sport tem mais chance de ganhar esse jogo do que o Atlético de Goiás. Embora que, como o jogo é fora de casa, e pela péssima campanha também do Sport, ambos estão com campanhas bem parecidas, então a gente está colocando aqui um duplo fechado no Sport. Nesse jogo 9, portanto, a gente está colocando coluna do meio e coluna 2. E prosseguindo com a Série A, nós vamos agora para o jogo 12, que é Botafogo e Atlético do Paraná. O Atlético não está totalmente livre da zona de rebaixamento e marcar pontos fora de casa pode ser um bom negócio para ele, né? E certamente ele vai tentar pelo menos um empate. Já o Botafogo, ele vai fazer de tudo para se manter no G4. Ele está motivado pela vitória fora contra o Sport e ele não deve perder essa chance. E nesse jogo a gente vai marcar coluna 1, vitória do Botafogo, nesse jogo 12. E agora o jogo 13, Corinthians e Avaí. Aqui, em tese, não tem muito o que discutir. Aqui seria vitória do Corinthians sem discutir. Porém, o Corinthians tem dado uma vacilada nesses últimos jogos aí.
no primeiro turno, o Corinthians apenas empatou fora com o Avaí. E eu só lembro que, apesar de que o nosso palpite aqui vai ser coluna 1 Corinthians, só quero lembrar alguns aspectos para que vocês analisem. Se eventualmente alguém tiver mais disponibilidade financeira e quiser fazer um palpite diferente nesse jogo, o ideal no jogo desse aqui seria um triplo. Isso é uma grande zebra, mas que pode acontecer. Só fazer um histórico aqui para que vocês entendam por que eu estou falando isso. O Avaí ele tem tido um desempenho bom fora de casa. Ele, só para ter uma ideia, ele ganhou fora de casa do Botafogo de 2-0, ganhou do Grêmio também de 2-0, empatou com o Bahia fora, ganhou do Vitória de 1-0, ganhou do Sport de 1-0, empatou com o Flamengo fora em 1-1 e ganhou da Ponte Preta por 2-1. Portanto, ele tem uma campanha boa fora de casa. Se você olhar aqui, ele como visitante ele tem 5 vitórias. Então, apesar do nosso palpite aqui ser coluna 1, eu recomendo que quem puder fazer um jogo mais caro, que coloque aí ou um empate, ou se de preferência um triplo. Aí seria uma boa zebra para a gente ter nesse jogo aí. E aí nós vamos para o jogo 14 agora, que é Grêmio e Vitória. O Vitória ele tem 7 vitórias fora de casa, só para lembrar aqui para vocês. Dentre elas, ele ganhou do Sport 3-1, ganhou do Flamengo de 2-0, ganhou do Corinthians de 1-0, ganhou do Atlético Mineiro de 3-1, ganhou do Botafogo de 3-2 e teve empate contra o Santos e o Cruzeiro também fora de casa. Então, são questões a serem consideradas, tá? Do esporte, do Vitória poder ganhar fora de casa. Um outro problema que o Vitória tinha, que a gente tinha visto até então, era ser um dos piores mandantes. Ele tinha apenas 2 vitórias como mandante e, como ontem ele ganhou do Palmeiras, 3-1, ele agora está com 3 vitórias como mandante. Ou seja, já mudou um pouco essa regra, essa história. Então, considerando isso aí, e considerando também, no primeiro turno, o Grêmio ganhou do Vitória em casa, por 3-1, e o Grêmio ontem ele jogou com um time misto contra a Ponte Preta, fora de casa, e ganhou de 1-0. E contra o Bahia, o Grêmio deverá ir completo. Então, eu acredito que, mesmo com esse histórico do Vitória de ganhar muitos jogos fora de casa e também empatar, eu acho que dessa vez o Grêmio deve ganhar e nós estamos marcando coluna 1 nesse jogo 14. Bom, aqui a gente terminou a análise dos jogos da Série A e nós vamos partir agora para a análise dos jogos da Série B. E agora nós vamos à análise dos jogos da Série B. Aqui a gente mostra a classificação dos clubes até a 34ª rodada. E a próxima rodada é a rodada de número 35. Aí tá, vocês têm um panorama da classificação dos clubes, dos 20 clubes. E vamos começar com o jogo 1, jogo Internacional e Vila Nova. Então, o fato curioso aqui é que o Internacional, de repente, deu uma farrapada aí e o América já se aproximou do Internacional, já está com o mesmo número de pontos. O Internacional está na frente apenas por um desses critérios de desempates aí. Não sei se é número de vitórias ou é número de ou é saldo de gols, mas a pontuação é a mesma e que imaginamos que o Internacional, perante sua torcida, vai querer dar uma satisfação e vai procurar ganhar esse jogo de qualquer jeito. Embora o Vila Nova ele é um bom visitante. Ele tá, se você olhar aqui, ele tem 6 vitórias como visitante, mas está com 4 rodadas que ele não ganha. Tem 3 empates e uma derrota. No primeiro turno, o Vila Nova ganhou em casa do Internacional de 2-1, mas dessa vez nós acreditamos que em casa o Internacional não vai perder a chance de ganhar esse jogo. Portanto, nesse jogo 4, a gente está botando a vitória do Internacional. Mas como a gente não está com muita confiança ainda no Internacional, por conta desses últimos resultados aí, principalmente nesses últimos 5 jogos aí, ele teve 3 empates, a gente está botando um duplo também nesse jogo 4. Está colocando Internacional coluna 1 e coluna do meio. O jogo 5, Goiás e Ceará. E o Ceará ele começa a dar uma vacilada. Ele já esteve bem melhor. Ele está agora com, embora ele esteja no G4, ele é o terceiro colocado, mas ele está com 59 pontos. E Paraná e Oeste, que vem logo atrás dele, com 56 pontos. Portanto, ele não está tão tranquilo no G4. No primeiro turno, o Ceará ele perdeu para o Goiás, em casa, de 1-0. E o Goiás, embora ele tenha perdido fora para o Londrina, nessa última rodada aí, de 2-0, a gente percebe aí pela campanha que ele está em ascensão. Ele precisa, mas ele ainda está ameaçado pelo Z4. Ele está apenas 3 pontos da zona de rebaixamento.
Então o Goiás deverá fazer de tudo aí para poder, jogando em casa principalmente com o apoio da torcida, se livrar de vez da zona de rebaixamento. Então é um jogo difícil, embora o Ceará esteja em terceiro lugar e o Goiás ali beirando a zona de rebaixamento, nós estamos optando aqui nesse jogo 5 pela coluna 1 e coluna do meio. Acreditamos que o Goiás vai fazer tudo para ganhar esse jogo, mas também poderá dar um empate. Então, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 6, Paysandu e o Brasil, de Pelotas, Brasil e Rio Grande do Sul. Os dois times eles ainda estão ameaçados pela Z4, eles estão apenas com... O Paysandu está com 45 pontos e o Brasil está com 42. E a situação do Brasil, naturalmente, que está pior, porque ele está apenas dois pontos da zona de rebaixamento. O Paysandu, embora esteja um pouquinho mais tranquilo, mas ele não está totalmente seguro, ele não está totalmente garantido. No primeiro turno, o Brasil ganhou em casa do Paysandu de 2-1. E jogando em casa e precisando se afastar definitivamente da zona de rebaixamento, da Z4, nós acreditamos nesse jogo aqui, nesse jogo 6, em coluna 1, vitória do Paysandu. E agora vamos para o jogo 10, para a gente continuar com os times da Série B. Então no jogo 10 é Guarani e CRB. Aqui a briga também é contra o rebaixamento. A campanha dos dois elas são muito parecidas. E no primeiro turno, CRB e Guarani empataram em 1-1 com o mando do CRB. E nesse segundo turno, pela situação dos dois clubes, a gente vê que o CRB ganhou essa última partida aí, mas deu uma vacilada, vinha com 5 partidas, com 4 empates e uma derrota, ganhou essa última aí para o Juventude. E o Guarani deu uma melhorada, né? Comparando aí com a campanha que ele vinha fazendo, ele deu uma melhorada. Empatou fora agora com o Ceará de 2-2. E pela necessidade que os dois têm de se manterem afastados da zona de rebaixamento, ponto para cada um não é um mau resultado. Então nós acreditamos nesse jogo 10 aí, que vai dar a coluna do meio. Jogo 10 nós marcamos coluna do meio, empate. No jogo 11, Figueirense e América. Aqui é um jogo de opostos, né? No primeiro turno o América ganhou do Figueirense de 4-2, mas o Figueirense que ele está apenas a 3 pontos da zona de rebaixamento, está em 12º lugar, ele vai fazer de tudo para ganhar esses 3 pontos aí jogando em casa. Então é um jogo difícil, né? Já o América, por sua vez, está brigando pela liderança. Como a gente disse, o América tem o mesmo número de pontos do Internacional e não está em primeiro, só está em segundo lugar por um critério de desempate aí de número de vitórias ou saldo de gols. Então é um time também que, nessas condições, a gente pode considerar um time favorito nessa partida. Porém, como o Figueirense, por estar jogando em casa, por ter melhorado, né? Ter tido uma evolução, como a gente observa aqui, e pela necessidade de se afastar mais ainda dessa zona de rebaixamento, e tem mostrado resultados positivos nesses últimos jogos. Então, nesse jogo 11, a gente está colocando um duplo aberto. Está colocando vitória do Figueirense e vitória do América. Esse é o nosso palpite para o jogo 11. Então, a gente encerrou aí a análise dos jogos. Estamos fazendo de uma forma mais rápida, porque realmente os jogos são muito equilibrados, são jogos difíceis, não tem muito o que discutir. A gente tem os dados aí para que vocês possam fazer uma análise particular de vocês. E aqui a gente só faz a repetição do que nós falamos aí durante a análise. Do concurso 775, como sempre, a gente faz um palpite aí com R$ 32. Aí vocês podem tanto aumentar como diminuir, dependendo das condições de cada um. E o nosso palpite é jogo 1, Palmeiras, coluna 1. No jogo 2, empate entre Vasco e São Paulo. Jogo 3, coluna 1, Curitiba. Jogo 4, coluna 1, Internacional e coluna do meio, como a gente falou. O Internacional, embora seja favorito, mas a gente ainda não está confiando muito no Internacional. E o Vila Nova pode conseguir um empate. No jogo 5, Goiás e Ceará, embora o Ceará esteja numa situação bem mais favorável do que o Goiás, a gente acredita na vitória do Goiás pelas circunstâncias, mas também acreditamos que pode dar um empate. Pouco provável que o Ceará se arrisque muito nesse jogo fora de casa, porque ele empatando, ele se mantém ali no G4. E é possível que vai acontecer. No jogo 6, Paysandu e Brasil. Pela evolução do Paysandu, a gente está marcando coluna 1 Paysandu. O jogo 7 entre Bahia e Atlético Mineiro. É um jogo difícil também. O Bahia é um bom mandante, mas os times estão equilibrados. O Atlético Mineiro, por sua vez, também é um bom visitante. E aqui a gente botou um duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. Jogo 8, embora o Cruzeiro esteja jogando em casa, a gente está colocando um empate aqui entre Cruzeiro e Fluminense nesse jogo 8. O jogo 9, a situação é crítica dos dois clubes aqui, do Atlético de Goiás e Sport, ambos na zona de rebaixamento, e o Atlético na lanterna. O Sport está mal também, mas
acreditamos que o Sport tem mais time, tem mais condições de ganhar esse jogo, embora que a gente também não está considerando que o Atlético não consiga também pelo menos um empate. Então, nesse jogo 9, a gente está colocando coluna do meio e coluna 2 Sport. Jogo 10 entre Guarani e CRB, é um jogo também equilibrado e os times também querem se manter distante da zona de rebaixamento. Não deve se arriscar muito. Esse jogo 10 a gente está botando coluna do meio. Jogo 11, Figueirense e América Mineiro. É um jogo, embora seja um jogo de opostos, porque o Figueirense está brigando lá embaixo para não entrar na zona de rebaixamento. Enquanto que o América está na vice-liderança do campeonato. Então, tudo pode acontecer num jogo desse aqui. Então, a gente está colocando um duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. Jogo 12, Botafogo e Atlético do Paraná. Nós estamos tendo vitória do Botafogo. O Botafogo está com desempenho bom nesse último jogo aí. Ganhou essa última partida, está empolgado e acreditamos que ele deva ganhar do Atlético do Paraná, que não é um bom visitante. Jogo 13, Corinthians e Avaí. Não tem, como eu disse lá atrás, não tem muito o que discutir. É a vitória do Corinthians, embora que isso aí é uma boa opção de zebra, né? Quem tiver dinheiro puder jogar mais caro, eu jogaria até um triplo no jogo desse, porque tudo pode acontecer. E o Corinthians ainda não está totalmente estabilizado. Então, apesar dele ser o grande favorito nesse jogo 13 aqui, e é o que nós estamos marcando, estamos botando como opção desse palpite, mas se alguém puder gastar um pouquinho mais e quiser botar um triplo aí, ou pelo menos um duplo, Corinthians empate, era bom colocar. Depende da grana de cada um. E no jogo 14, quebrando um pouco a regra, o Vitória está com várias partidas que não perde fora de casa, ou ganha ou empata, só que dessa vez ele quebrou uma regra também que ele estava desde o começo do campeonato, só tinha ganho 2 partidas em casa e ganhou uma ontem para o Palmeiras. Então, essa regra mudou. O Grêmio, por sua vez, jogou com um time misto contra a Ponte Preta fora de casa e ganhou. Então, um time forte, deve ir completo contra o Vitória e acreditamos que dessa vez o Vitória não vai conseguir nenhum ponto fora de casa contra o Grêmio. Então, colocamos no jogo 14, coluna 1 Grêmio. E aí, pessoal, como sempre, a gente pede que quem não for inscrito ainda no canal, que se inscreva, curta o canal e compartilhe. E vamos torcer para ver se dessa vez a gente pega esse acumulado aí, que já está num valor bom. Esses jogos daqui para frente vão ser muito difíceis, então deve ter mais acumulação. Mas vamos ver se com esse jogo, com esse palpite nosso aí, ou com alguma melhoria que vocês fizerem, vamos ver se a gente consegue os 14 pontos dessa vez. Ok? Boa sorte a todos e até o próximo.